Vamos lá, gurizada. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, porque, olha, tem algumas novidades, algumas situações que eu quero conversar com vocês, porque pode ser que nós tenhamos um Grêmio diferente contra o Atlético Mineiro, um Grêmio com uma surpresa muito grande, eu até diria, porque a nova posição do Cristaldo, ela tem deixado muita gente indignada, muita gente, eu diria até controversa a essa possibilidade, mas nós vamos esmiuçar tudo direitinho o que aconteceu no treinamento de ontem, o jogo treino, na verdade, né, contra o Azures, porque eu quero te explicar direitinho o que o Quinteiros treinou e como é que a gente pode entender tudo isso, tá? Eu quero falar ainda sobre Pituca. O Grêmio foi atrás do Pituca lá no Santos. Será que tem possibilidade? O que aconteceu? Nós vamos falar sobre isso. Então te inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Vem comigo que eu tô contigo. Olha só, hoje pela manhã o Grêmio seguiu, né, os seus treinamentos agora com os selecionáveis. Vijaçante, que estava na sua seleção, o Kiki Oliveira e também o Aravena já estão de volta, já foram reintegrados e agora já estão treinando com o restante do elenco nessa preparação, né, para o jogo contra o Atlético Mineiro no próximo sábado às 6h30 da tarde na nossa arena. Ponto importante. Ontem o Grêmio fez o jogo treino contra o Azures, time da Série D lá do interior do Paraná. E o Tricolor testou algumas modificações, foram 3 times em 3 tempos de 30 minutos, vocês já sabem, já trouxe isso aqui em conteúdo. O João Pedro ficou no banco, no jogo mais forte, que foi o terceiro jogo, no caso, com os titulares. Ele atuou no primeiro e no segundo confronto, porque atuaram um terceiro time, no segundo já foi um time reserva, e com o Cuejar também nessa circunstância. Mas no time titular, no terceiro tempo do amistoso ali entre os dois, tinha o Serrote pelo lado direito. E nós poderemos já até colocar uma possibilidade do Serrote como titular, porque o Serrote, ele entregou mais... O Serrote ele tá naquela linha, naquele guri, que ele tá querendo mostrar serviço. Então o Serrote não tem bola perdida com ele. Ou ele leva a bola ou ele leva a perna do cara. Não tem ruim. Talvez uma coisa que até que precise ser lapidada ali na frente. Mas o grande ponto é a vontade, a garra. Ele quer representar dentro de campo. E o técnico argentino gosta disso. E o Quinteiros gostou do que viu do Serrote justamente por isso. Então, daqui a pouco, uma coisinha aqui, outra ali, ó, aqui tu não precisa ir assim, ali tu já pode ir mais, né? Então, na técnica, mas a vontade do Igor Serrote pode ter jogado o João Pedro para o banco. Então aqui nós temos um ponto. Uma outra situação que foi testada, um time com 3 volantes, isso aqui tu já sabe. E o Monsalve e o Cristaldo ficaram mais adiante na partida. O Cristaldo, ele não entrou na sua posição de origem. O Cristaldo, ele foi jogado pelo lado esquerdo, pela ponta esquerda, caindo não bem na ponta, mas como um meia esquerda, um cara mais jogado pela esquerda, mas não extremamente lá na beira do campo, assim como joga o Amuso, por exemplo. Nós poderíamos hoje imaginar uma equipe tendo Volpe, Serrote, Gemerson, Wagner Leonardo, Lucas Esteves. Um tripé de volantes com Camilo, Vijaçante, Edenilson. Lá pelo lado esquerdo, uma possibilidade é o Cristaldo. Agora surge essa. Com o Pavon pelo outro lado e o... Aliás, Pavon não, Kiki Oliveira, né? Kiki Oliveira pelo outro lado e tendo o Arezzo no comando do ataque, lembrando que o Bright White tá lesionado. Então, surge uma nova possibilidade, uma nova alternativa para tentar fazer com que o Cristaldo ele vire uma peça importante. Só que aí tem uma situação também. Porque se o Quinteiros ele não precisa, quando a gente fala no estilo de jogo do Quinteiros, a gente pensa sempre num 4-3-3. Não precisa ser necessariamente um 4-3-3. Ele pode ser, por exemplo, um 4-4-2, tendo, no caso, o Cristaldo saindo da esquerda e vindo para o meio para poder fazer a armação e jogando ali para frente o Kiki Oliveira e também o Bright White, ou melhor, o Arezzo agora. É uma possibilidade. Lembra que quando o Grêmio foi atrás de um ponta, se queria um ponta que pudesse daqui a pouco entrar como um centroavante, um ponta que entrasse para dentro da área, não necessariamente cumprisse pela ponta, lá pela extrema? O Kiki foi contratado nessa circunstância. Aliás, quando o Grêmio foi atrás do Amuso e depois foi atrás do Kiki, foi justamente nessa ideia, porque o Kiki Oliveira também poderia fazer essa função.
Então, não se surpreendam daqui a pouco do Cristaldo começar caindo pela esquerda, mas numa circunstância de o jogo acabar mudando e ele voltar para o meio e aí fazendo a armação e hora ou outra caindo pelo lado esquerdo. São possibilidades que estão sendo desenhadas, que foram colocadas ontem nesse jogo treino, testadas pelo treinador e tá mais do que correto. Ele precisa testar e ele tem o jogo treino para isso e tá mais do que natural tudo que a gente está vendo aqui. Se for para trazer resultados, se for para trazer, né, um time melhor para o jogo, principalmente agora que começa o Campeonato Brasileiro, tá valendo todos os testes. Tá valendo todos os testes. O que a gente quer ver é o Grêmio jogar, o Grêmio ganhar, o Grêmio se impor, principalmente dentro de casa. Tá bom? Quero avançar com vocês, meus amigos, para nós falarmos sobre outra situação importante, porque nas últimas horas surgiu informação, até foi o pessoal do RTI Sports que trouxe, que o Grêmio foi atrás de Diego Pituca. Diego Pituca, um volante do Santos, canhoto, preferencialmente pelo lado esquerdo, 32 anos. Ele tem uma identificação muito forte com o Santos. Ele saiu para jogar no Japão por um tempo. Eu lembro que na época eu até fazia cobertura do lado de lá e eles tinham interesse no Pituca. E na época o Pituca não quis vir para o Inter, porque tinha deixado um pré-acordo de palavra, claro, né, com o Santos, de que quando voltasse a atuar no Brasil, voltaria direto para o Santos. Então ele tem uma identificação muito forte com o Santos. Mas desde a chegada do Caixinha, ele perdeu espaço. Ele perdeu esse prestígio, ele não vem atuando bem e tudo mais. E outra, ele tem um alto salário. E isso tudo está pesando contra ele, contra a permanência dele lá no Santos. E o Santos está sim aberto a negociações, está sim aberto a possibilidades. O Atlético Paranaense tentou a contratação do Pituca, chegou até colocar uma possibilidade com o Mastriani, mas acabou não avançando essa negociação. Há clubes do Japão também interessados, mas não avançaram em propostas. Onde é que o Grêmio entra nessa história? O Grêmio sondou o jogador, o Grêmio buscou informações, conversou com o staff e com o Santos, para entender qual era a situação e o que o Santos estava pedindo. Se fala hoje num valor de 10 milhões de reais pela liberação do Diego Pituca. Eu lembro vocês que o Quinteiros pediu um volante. Eu já trouxe essa informação para vocês aí, foi logo em seguida do Grenal, faz umas 2, 3 semanas já. O Quinteiros pediu um volante. Um volante que pise mais para frente, que ajude na armação, um volante que marque bem, mas que avance também. Nessa semana, o Guto Peixoto, diretor de futebol, concedeu uma entrevista para 4D Esportes e confirmou essa informação de que o Grêmio está no mercado, analisa possibilidades, não tem aquela necessidade, aquela coisa urgente de contratar um volante e tal. Não, não é isso. Mas o Grêmio olha a possibilidade. E o Diego Pituca, ao que parece, o Grêmio avaliou, o Grêmio foi atrás de informações, identificou como uma possibilidade, uma boa possibilidade, pelo menos no entendimento do Grêmio. Pegando as palavras do Guto Peixoto, né, nessa entrevista, o Grêmio entendeu que o Diego Pituca poderia ser uma boa alternativa. Não houve avanço, houve sondagem. O Grêmio foi atrás de informações. Qualquer passo a mais daqui para frente, eu te trago aqui no nosso canal. Beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, quero saber de ti. A nova posição do Cristaldo. Será que vai dar certo? Tu tá confiante? E essa agora, Diego Pituca seria o jogador que o Grêmio precisa para o meio-campo? Ajudaria nessa construção? Seria o cara ideal? Esse 8 que o Grêmio tanto espera encontrar, se não no seu grupo, fora dele? Quero saber de ti. Comenta aqui embaixo. Grande abraço e até a próxima. Tchau!